torcedor está carente por títulos, esse elenco quer conquistar uma taça com a camisa do Vasco, ficar na história do clube. E também aí a última boa notícia desse combo, o fim do jejum de vitórias, né? Já duravam 7 jogos, quase 2 meses, desde a volta do Mundial de Clubes. O Vasco não sabia o que era vencer. No Campeonato Brasileiro está mal, está na zona de rebaixamento, perdeu no final de semana para o Mirassol. O Vasco precisava muito dessa vitória, não só para a classificação, mas para poder voltar a ter autoestima. E ontem era o cenário perfeito. São Januário com ingressos esgotados, mais de 19 mil pessoas empurrando a equipe do Vasco, o técnico Fernando Diniz dizendo a importância desse clima para essa vitória, para acabar com essa sequência de maus resultados, e o Vasco consegue uma importante classificação na Copa do Brasil. E os personagens dessa partida, Fernando Diniz e Rayan, falaram, assim como outros jogadores, e a gente vai escutar agora. Acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. Conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. No fundo foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols, a gente tem que ainda aproveitar mais. Então acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. A gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Em relação ao Rayan, hoje aconteceu de novo. O primeiro tempo dele foi bem melhor que o segundo. Uma coisa que a gente precisa, em Mirassol não, mas hoje aconteceu de novo, coisa que precisa equilibrar. Quando ele vai para o lado de lá, ele precisa se virar sem ter ninguém orientando. É muito trabalho que a gente vem tendo, agora tem que, não só hoje, agora tem que manter, sair vitorioso todos os jogos e muito feliz, aliviado. Muito feliz por estar vivendo esse momento, muito feliz por ter feito o gol, participado do segundo, agora continuar no caminho, o caminho está sendo bom. A equipe se comportou bem. A gente sabia que o CSA ia vir um pouco na retranca ali, um pouco fechado, mas ali a gente treinou bastante para isso e graças a Deus a gente saiu classificado. Uma vitória que traz um pouco mais de alívio para o trabalho do Fernando Diniz. Como eu disse, estavam 7 jogos sem vencer, mas ele ainda tinha bastante respaldo, tanto da torcida quanto da diretoria, todo mundo no Vasco confiando bastante nesse trabalho do Fernando Diniz. Ele agora consegue um alívio, uma classificação importante na Copa do Brasil, volta a vencer, mas segue o foco no final de semana, tem que tirar o Vasco da zona de rebaixamento, amigos, e o duelo é difícil contra o Atlético Mineiro. Fica com a gente no papo, Jufo, mas vamos pegar exatamente o gancho que você deu daquela sequência ruim que o Vasco tinha, né, após o Mundial, e agora consegue vencer a sua primeira. Foram 8 jogos, a primeira vitória agora contra o CSA, antes 4 empates e 3 derrotas, 29% de aproveitamento, sofrendo mais gols do que marcado. No dia seguinte fica aquele papo assim, mas também, né, vai falar, jogou bem contra o CSA. Fez um ótimo primeiro tempo contra o CSA na 3ª divisão. Era o adversário que o Vasco tinha. Em outros momentos, a gente viu o Vasco se complicar contra adversários, às vezes até piores. Dá para tirar algo de positivo e de empolgante para a sequência do Campeonato Brasileiro, aí para outro nível? Dá sim, Mari, até porque pelo caráter da competição, a gente acabou de falar de um Cruzeiro também que era muito favorito ao CRB e teve mais dificuldades. Sim. Ficou a poucos minutos de uma disputa de pênalti, se o GG acaba convertendo a cobrança, por exemplo. Ainda que o Cruzeiro tenha sido melhor no confronto diante do CRB, que vem num momento ruim. Está numa divisão acima do que o CSA, é verdade. Mas o caráter da competição também acaba tornando as coisas mais difíceis. Quando o Vasco faz uma atuação como fez, acho que tem que ser elogiada. Não dá para ser menosprezada pela diferença técnica dos times, ainda mais quando você vê o entendimento do time do Vasco. Como funcionou a dinâmica, vários jogadores atuando muito bem. Então acho que você pode falar isso de positivo. Para falar que é empolgante, que virou a página, é muito cedo. Até porque a gente tem visto essa constante do Vasco caindo ao longo das partidas, o que aconteceu ontem, e só não comprometeu porque o primeiro tempo foi excelente e a vantagem também. Então acho que você tem que ter muita cautela. Você pode elogiar a atuação, mostrar como esse time pode ser competitivo, ainda mais num cenário em que a Copa do Brasil se abriu, a gente falou agora há pouco disso, mas
tem que ter em vista que o elenco não tem essa profundidade, é um time que tem dificuldade em conseguir manter o nível das suas atuações, que não voltou bem da pausa da Copa do Mundo, mas ontem foi uma resposta. Acho que você pode ficar feliz e elogiar a atuação do Vasco, mas também não ficar totalmente empolgado por causa de um jogo depois de 7 jogos sem vencer. Essa questão de ter perdido fôlego no segundo tempo é preocupante ou ela é justificada pelo fato de ter aberto 3-0 no primeiro tempo? O que você acha? Eu vou mais pro copo cheio. Tá? Eu acho possível as duas interpretações. Eu vou mais pro copo cheio. Eu vou mais do que um time que teve um primeiro tempo avassalador, relaxou, baixou um pouco a intensidade, toma um gol e toma um susto ali, um 3-2. Você sabe aquele 3-2 aos 17 minutos? Aí ficava estranho, aí ficava estranho. Foi o único momento em que pareceu, putz, será que é, né? Aquele momento. Mas o CSA não fez o 3-2 e daí o Vasco começou a administrar melhor, se impôs melhor na segunda metade do segundo tempo. Acho que o Vasco conseguiu administrar bem o segundo tempo, não teve susto real. Então eu vou pelo copo cheio. Agora, de fato, a sequência de segundos tempos não ajuda, deixa você com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas eu ainda fico no lado positivo. Acho que o primeiro tempo me dá motivo para acreditar no copo cheio em relação a esse jogo. E o Verratti? O Dom que falou, porque assim, chama atenção, o Vasco venceu por 3-1 e o Verratti não fez nenhum gol. Isso já fala de um Vasco com outras alternativas? Ou fala de talvez uma fase que não seja brilhante do atacante? Uma coisa apesar que me dele chama ter feito, né, contra o Mirassol, né? Me chama a atenção uma coisa, porque ontem eu estava, né, exatamente observando o jogo, assistindo o jogo, e as jogadas do Vasco iam sim pelo lado esquerdo, né, de ataque ali, passando pela lateral, mas quando a bola chegava na linha de fundo ou numa posição que você consegue fazer o cruzamento, não necessariamente a bola era pelo alto. O gol do Ryan aproveita de uma bola que vem por baixo. Primeiro vem por cima para ele, né? E depois vem por baixo. Vem por baixo, mas tentando encontrar alternativas que não fique óbvio. Levanta para o Verratti, vem para o cara que está pisando na área para tentar chegar de frente com o gol aberto. Acho que tem 2 cenários ali que acabam compondo esse momento do Verratti. Teve uma queda de rendimento. Ele não está no melhor momento dele. Assim, e aí não falando só pela questão dos gols ou de estar buscando ele pelo alto, tecnicamente tem jogado abaixo do que já foi o padrão do Verratti. Teve o lance ali contra o Inter, né? Exato. Também. Então, assim, ali tanto bem infelicidade, mas acho que acaba compondo esse momento de queda. Mas tem o outro lado. Você está falando de um Vasco que consegue hoje suprir, tem outras alternativas. Pode ter dificuldade, a gente falou de atuações que não foram tão boas, mas acho que é um Vasco que tem mais repertório do que em outros momentos, que era Piton, Verratti e gol de cabeça. E a ideia de jogo do Diniz e de ter treinadores que têm a filosofia do Diniz, de uma maneira ou de outra, mas que de tocar a bola e abrindo espaço, a ideia é justamente não ter esse cara de referência como o único destino das bolas. É justamente chegar com muita gente na área para que esse cara de referência às vezes vai finalizar, às vezes a bola vai para ele, mas às vezes ele vai ajudar a abrir espaço para alguém. Tudo bem que o último grande trabalho do Diniz tinha um grande artilheiro, um super artilheiro, que era o Cano no Fluminense. Mas a ideia geral de trabalhos de treinadores como o do Diniz é de fazer com que esse jogador de referência às vezes receba a bola, porque a bola vai chegando, vai no pé dele. Mas às vezes ele ajuda a abrir espaço para outros jogadores, porque é chegar com muita gente. E isso que aconteceu no jogo de ontem. Por isso que eu fico também muito pelo lado positivo da vitória. O Vasco criou jogadas que a gente sabe que é o tipo de jogada que o Diniz quer que o time dele crie. Vasco conseguiu criar. Eu falei de potencializar o Ryan, acho que muitos dos gols do Verratti têm ido pro Ryan por conta disso. Exatamente pelo Spon do Lira. E mesmo com o Cano, desculpa, Bruno, não é que a bola, quando o Cano, né, fazia o gol, não é que ela vinha também pelo alto, porque ele é um homem de 1,95 m. Era muito também, às vezes, aproveitando um passe, sei lá, em profundidade que ele conseguia, uma bola em velocidade cruzada na área e ele conseguia pegar, sempre muito bem posicionado. Mas tem esse artilheiro, mas não centroavantão, né? E o quanto os gols que o Verratti vinha fazendo no Vasco nesses últimos anos era porque ele estava muito bem numa grande fase, estava mesmo, mas o quanto também não era por deficiências coletivas do Vasco, que acabava recorrendo para atalhos. Era o que tinha. É o que tinha, Piton cruzando na cabeça do Verratti. Dando certo, continua. Um time mais complexo normalmente vai distribuir mais as suas jogadas. E tem uma coisa, eu vou chamar o Jufa, porque ele, claro, acompanha aí, né, de perto, né, Jufa? É impressionante que o Verratti joga todo jogo e joga 90 minutos todo jogo. Eu tava vendo aqui, olha, a última vez que o Verratti jogou menos de 70 minutos, sabe quando foi?
aquele jogo contra o Corinthians, lá no comecinho do Campeonato Brasileiro, que o Vasco escolheu poupar, priorizar a Sul-Americana. Todo mundo, e o jogo já estava perdido, né? Era do Carille, né? Era o Carille. Mas assim, de lá pra cá também, né, Jufo? Não é que ele joga... Porque às vezes os técnicos fazem isso, 60 minutos. 60 tira. Não. As substituições dele, 44 do segundo tempo, 43, 47. São 6 jogos seguidos com 90 minutos. Com quantos anos que ele tem? Quantos anos ele tem? Ele tá com 30 e... Ele tem 36. 6? São 6 jogos e, assim, dos últimos 22 jogos, o mais cedo, Jufo, que ele foi substituído foi com 40 minutos nos últimos 22 jogos. O cara joga todo o jogo e não sai de campo, não é? O Jufo tá ouvindo a gente? Tá. Hein, Jufo? Não, é isso. Ele é uma referência nesse elenco. Mostra também que o Vasco não tem um reserva à altura do Verratti, não tem um centroavante que deixe o torcedor e também a confiança do treinador que passa por lá, tanto o Carille quanto agora o Fernando Diniz, mais tranquilo em poder preservar o argentino. Mas vocês vinham falando sobre esse processo do Verratti, ele também passa muito sobre a nova filosofia, né? Sobre o esquema de jogo do Fernando Diniz. Ele é muito mais exigido, como o Bira vinha falando, ele sai bastante mais da área para poder tocar, para poder abrir espaços. Com o Carille no comando, a gente que acompanha o Vasco, ele era um centroavante mais lá na frente para fazer casquinha. Era muita bola para frente e ele ganhava no alto a casquinha para os pontas, o Nuno Moreira, ou então o próprio Ryan, ou o Garré, que também jogou um período como titular com o Fábio Carille. Então ele tinha um papel diferente com a bola rolando, né? Com a bola na posse do Vasco. E ficava mais centralizado, ficava mais enfiado dentro da área para cruzamentos e fazer gols de cabeça. Agora, com o técnico Fernando Diniz, ele vem passando por esse processo de mudança no estilo de jogo, no estilo dele próprio. Ele já falou, depois de algumas partidas, né, em zona mistas, assim, que ele está realmente aprendendo a jogar nesse modelo, que ele está no dia a dia pegando mais esse estilo de jogo do Diniz, e ele sofre um pouco nesse início porque é um estilo diferente do que ele atuou nos últimos times e também com os últimos treinadores do Vasco, mas que aos poucos ele vai se encaixando e vai achando os espaços. Ele que não vem fazendo muitos gols, mas é o artilheiro do Brasil na temporada, tem 21 gols, o último gol dele foi contra o Independiente Del Valle nos playoffs, um gol de cabeça, já estava perdido, né? Estava perdendo por 1-0, já tinha perdido de 4 na ida, mas ele conseguiu pelo menos dar um empate para o Vasco naquele jogo. Então o Verratti tem sido personagem por isso, porque ele tem sido mais exigido tecnicamente e ainda não chegou no ponto de outros jogadores no elenco de encontrar esse estilo do Diniz, como o Nuno Moreira e o Ryan, que vem voando nos últimos jogos. Jornalismo feito, análise feita, campo e bola feita. Isso. Falamos do Verratti, mas a gente precisa falar da tropa do Vegeta também. Vamos? Vamos lá, Sobe né? o som para o grande momento do nosso jornalista Rodrigo Jufo, sua falta de molejo e a aula que ele levou do molequinho. Bora lá. Eu fiquei sabendo que vocês dançam, hein? Fiquei sabendo que vocês dançam. Cadê? Cadê a dança? Fiquei sabendo que vocês dançam. Faz o gol, cerveja vai pra cima. Quando ele faz o gol, cerveja vai pra cima. Inimigos da timidez aqui na barreira do Vasco. Vegeta, Vegete, põe de novo. Dá Maravilhoso. tempo. Não sei se Vai, só mais uma vez, vai. Por favor, por favor. vai. Mais uma, mais uma. Eu fiquei sabendo que vocês dançam, hein? Fiquei sabendo que vocês dançam. Cadê? Cadê a dança? Fiquei sabendo que vocês dançam. Faz o gol, cerveja vai pra cima. Quando ele faz o gol, cerveja vai pra cima. Inimigos da timidez aqui na barreira do Vasco. Tá inspirado, o novo modo Vegeta. Vegeta tá inspirado, o novo modo Vegeta.
Obrigado, Jufo, obrigado. Obrigado. Não vai ter nada melhor que isso. Nesse ano não vai ter. Não vai ter. O salário do Jufo já poderia ter sido adiantado por tudo que ele... Obrigado pelos serviços prestados. Isso. Em 2025, Jufo. Não, e quem olha isso acha que foi depois do 3-1. Isso foi antes. Isso foi ali 6 horas da tarde. 2 horas antes do jogo. A torcida do Vasco é uma coisa fora de série, assim. No time sem ganhar 7 jogos e tava todo mundo ali na frente feliz da vida com esse próximo jogo do Vasco. E eu tive que entrar na onda, né? Mas óbvio que eu não tenho molejo dessa galera. Eu não fiz por onde, mas o meu amigo do cabelo vermelho... Ele virou estrela, né? Já quebrou a internet aí e agora ele vai fazer o sucesso dele. E a música é para o Verratti também, né? Um funk pro Verratti aí que a torcida compôs, então tá todo mundo já em casa. Quando ele faz o gol, a cerveja vai para cima, porque quando tem a comemoração lá em São Januário, todo mundo joga a cerveja pro alto, inclusive acerta até a gente da imprensa às vezes.